boa noite, meus queridos alunos da Anhanguera Vila Mariana, alunos de Direito Civil, Negócios Jurídicos, né? Nossas aulas de sexta-feira à noite, que maravilha, né? Sexta-feira à noite, todo mundo... bom, agora está todo mundo preso, né? Dentro de casa, está todo mundo curtindo a sua quarentena, que já é quase oitentena. Mas quantas vezes a gente não se encontrou lá naquela sexta-feira fria à noite e o pessoal tudo lá no bar da frente da faculdade fazendo uma bagunça. Pois é, mas é a vida, né? Se a gente quer ganhar nosso pãozinho de cada dia, a gente vai ter que fazer isso, né? Bom, então, gente, prazer aqui estar de novo com vocês, tá? A nossa continuação dessas aulas gravadas em razão dessa quarentena pela qual nós estamos passando. E hoje a gente vai falar sobre, bom, a nossa aula, lembrando, é Direito Civil, né, Negócio Jurídico, tá? Essa aula que vocês estão assistindo agora é a aula que seria dada presencialmente no dia 27 de março de 2020, né? De novo, eu já deixo logo aqui para vocês, para esclarecimentos de dúvidas, vocês podem me mandar as dúvidas de vocês ou pelo e-mail do AVA ou então pelo meu e-mail profissional que vocês têm aí, renatogepinto@adv.absp.org.br. Tá bom? Bom, o nosso ponto de hoje, vamos mudar de tela? Nosso ponto de hoje é a unidade 2, né? Seção 1 da unidade 2, a gente começa já a segunda unidade do nosso programa. Defeitos do negócio jurídico, erro, dolo e coação. Então, bom, até então nós estávamos conversando sobre fatos jurídicos, sobre a diferença entre fatos jurídicos propriamente dito, negócios jurídicos, atos jurídicos e tal. E a gente comentou na semana passada, a gente falou dos negócios jurídicos, né, efetivamente. E agora como é que se forma o negócio jurídico, né? A existência, o plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, tudo a gente passou. E agora a gente vai começar a ver quais são os motivos pelos quais os negócios jurídicos são ou se tornam defeituosos, né? Eles se tornam defeituosos e esse defeito dos negócios jurídicos é um fenômeno jurídico que fazem com que eles sejam anuláveis ou eventualmente nulos de pleno direito, né? A gente vai ver quando acontece uma coisa e quando acontece outra. De toda forma, em havendo o defeito do negócio jurídico, esse negócio poderá ser anulado, né? Anulado por aquela parte que se sentiu prejudicada, tá? Muito bem. Quais são as situações que podem levar à anulabilidade desses negócios jurídicos? São vários. Hoje a gente vai ver erro, dolo e coação. Erro, dolo e coação é o primeiro lote de defeitos do negócio jurídico. Vamos ver cada um por si? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, os vícios do negócio jurídico são classificados em vícios sociais e vícios do consentimento, tá? A gente vai verificar que dois são os vícios sociais, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Fraude contra credores e a simulação. Por quê? Porque os vícios sociais, eles ocorrem prejudicando, muitas vezes, em conluio entre os contratantes, prejudicando terceiros. Então, os vícios sociais, eles ocorrem em geral, com um conluio entre os contratantes que simulam uma situação, né? Ou fraudam credores que não estão participando do negócio e acabam sendo prejudicados sem sequer saber que estão sendo prejudicados. A gente vai ver exatamente como é que isso acontece um pouquinho mais para frente. No nosso caso aqui de hoje, a gente está falando sobre os vícios de consentimento, ou seja, os vícios de consentimento dizem respeito à falha ou defeito na declaração de vontade de um dos contratantes, tá? Ou eventualmente até de ambos os contratantes. De tal forma que passa a se prejudicar o próprio negócio jurídico, né? O próprio negócio jurídico ele fica defeituoso, né? E
e acaba prejudicando uma ou outra parte do negócio, que se não for sanado de alguma forma, poderá ser anulado judicialmente, inclusive. Tá? Nesses casos todos, o consentimento de algum dos agentes está prejudicado e é o que a gente chama de vício ou defeito do negócio jurídico. Tá? Então, lembrem-se disso, que o vício é exatamente essa concepção. Tá? O erro, o dolo e a coação, portanto, eles são considerados vícios de consentimento porque são defeitos na declaração de vontade da pessoa que pretende realizar o negócio. A gente vai ver exatamente como é que isso acontece. Tá bom? Vamos lá? Próxima tela. Bom, então agora a gente vai ver os defeitos dos negócios jurídicos, cada um de per si, né? Primeiro, erro, também chamado de ignorância, tá? Cuidado que essa expressão ignorância não vem do cara ser ignorante, filha da mãe, o cara ser... Não, ele é ignorante porque ele ignora certas circunstâncias do negócio jurídico, tá? Então, essa ignorância ou esse erro, classicamente, o termo erro é o mais formal, tá? Ele consiste num desconhecimento do agente, né, acerca de alguma característica essencial do negócio. Tá? Característica essencial, a gente vai ver o que é essa característica essencial, esse erro substancial, como dizem. Né? De modo que ele acaba por negociar alguma coisa diferente do que ele realmente queria. Né? Ele pretendia uma coisa, ele acaba negociando outra coisa. Ou ele gostaria de que fosse de uma forma, ele acaba fazendo por outra forma. Né? É um engano da parte, né? da parte contratante. Acontece que esse erro, para ser caracterizado como um defeito do negócio jurídico, ele tem que ser considerado como um defeito, um erro substancial. E aí o próprio Código Civil ele traz no seu artigo o que é um erro substancial. Né? O erro substancial é aquele que incide sobre a essência do negócio. Né? Ele reside sobre a essência do negócio, por quê? Porque se a parte prejudicada soubesse a real circunstância do objeto, do negócio, da pessoa com quem ele está tratando, ele não teria realizado. Ou, mesmo que tivesse realizado aquele negócio, com certeza não seria daquela forma, não seria naqueles termos, né? Seja por valor, seja a forma de pagamento, ou a forma de cumprimento, etc. Tá? Então, assim, esse erro substancial ele é classificado em 3 espécies. Né? Então, vamos lá, vamos analisar cada uma dessas espécies. Primeiro, erro de fato. O erro de fato é aquele erro cometido pelo homem médio, né, que a gente chama, aquela pessoa que tem certa percepção, que é um homem comum, né, que entende mais ou menos, razoavelmente das coisas, bem, chamado homem médio. Então, é um erro de fato, por quê? Porque é um erro que ele comete quanto ao negócio, quanto ao objeto desse negócio, quanto à substância desse negócio, a gente vai ver o que significa isso, ou quanto à própria pessoa com quem ele negocia. Né? Então, erro de fato é um erro, como que é? É um erro da própria negociação, é um erro que ele comete no próprio ato negocial. Né? Vamos ver alguns exemplos disso? Então, por exemplo, erro quanto ao negócio. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu devo ter comentado, se não foi nesse semestre, foi no semestre passado, que eu tive um caso no escritório em que uma senhora me procurou porque ela estava com um problemaço, que é o seguinte, ela tinha emprestado o imóvel dela no litoral para o caseiro. Ela tinha emprestado, ela falou para mim, eu emprestei esse imóvel para ele morar durante um tempo, enquanto eu ia viajar fora do país, quando eu voltasse, eu queria a retomada do imóvel. Mas quando ela voltou, tempos depois, o que aconteceu? O caseiro simplesmente não quis sair do imóvel porque ele jurou de pé junto que ela não tinha emprestado nada, que ela tinha doado. Então, eu já devo ter comentado com vocês, se eu não comentei agora, não é o momento de eu ficar me estendendo demais, mas em breve eu posso contar essa história para você. Então, olha qual que foi o grande impasse dessa situação. Eles fizeram um negócio jurídico. Sim, o objeto era o imóvel da praia. Para ela,
ela jurava que tinha emprestado. No entanto, o caseiro, que foi quem fez o negócio jurídico, para ele era uma doação. Claro que, vejam, eram duas pessoas leigas, ela uma senhorinha já com a idade bastante avançada, o caseiro, uma pessoa, se não fosse analfabeta, era semi-analfabeta, talvez apenas um analfabeto funcional, enfim, sabia apenas assinar o nome. Então, quer dizer, eles não falaram com essas palavras, né? Eu estou lidando incomodato, ela falando. E nem ele dizendo, não, vocês me fez uma doação gratuita, sem contraprestação, nada disso, né? Eles falaram com o vocabulário deles, com o jeitinho deles falarem, pessoas simples, né? Mas olha o problema, o negócio foi feito. Era um contrato, portanto, sendo um contrato de comodato, seja um contrato de doação, poderia ser perfeitamente feito em instrumento particular ou até verbalmente, e mesmo sendo feito verbalmente, valeria, em que pese fosse um objeto imóvel, não um bem imóvel, né? Mas olha a situação, né? A parte do direito real, o direito obrigacional estava todo lá. A questão era, e agora? A mulher, a senhora, emprestou ou doou? Quem é que tem razão? É claro que isso foi para as barras da justiça. Depois de 6 anos de discussão, chegou-se à conclusão de que não era doação não, que era apenas um empréstimo mesmo. E aí a gente conseguiu fazer a reintegração de posse em favor da velhinha, minha cliente. Agora, veja o erro de fato sobre o negócio, né? Eu acredito piamente de que nem a velhinha e nem o caseiro estivessem de má fé. Eu acho mesmo que ela acreditou que estava fazendo um comodato de verdade, e eu também acho, não falei isso na época do processo, claramente que eu não sou burro, né? Mas eu acho piamente de que ele acreditou que fosse uma doação. É que como eles não tinham um vocabulário adequado para aquele tipo de negociação, é um vocabulário muito rudimentar, um diz que por aqui, o outro diz, entende de outra forma, etc. Eles, até de boa fé, entenderam cada um à sua maneira. Então aí, obviamente, que houve um erro de fato e no final das contas, tanto o juiz de primeiro grau quanto o tribunal, por 4-0, né? Quer dizer, foi uma decisão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo na confirmação da sentença do juiz de primeiro grau. Então, goleamos o carinha por 4-0, coitado, né? Mas de que realmente houve um erro de fato por parte do caseiro. Ele entendeu errado o negócio, né? Então, ele achava que estava sendo feito um negócio, na realidade estava sendo feito um outro negócio, tá? Às vezes, o erro pode ser em relação ao objeto. O erro era em relação ao objeto. Então, imagine que uma determinada pessoa ela compre um automóvel porque ela tem certeza de que aquele automóvel pertenceu ao Roberto, um Calhambeque que pertenceu ao Roberto Carlos, por exemplo. Então, ela pega, vê lá no Mercado Livre o modelo do carro, a placa, dá uma olhadinha no chassi, ela jura de pé junto que ela vai comprar um carro que pertenceu ao Roberto Carlos lá na década de 60, né? E ela não fala nada não, ela não fala nada para o vendedor, por quê? Porque ela tem medo de perguntar para ele ir vasculhar, ele ir dar uma olhada, uma checada no que significa e aumentar o valor do carro pelo valor histórico dele, né? Então ela fica quietinha. Tudo bem. Só que aí quando ela compra, na realidade, quando chega, ela já negociou, já comprou, já pegou, pôs o dinheiro lá no Mercado Pago, alguma coisa assim e tal. Só que quando ela recebe as chaves do carro e ir atrás das chaves do carro próprio, ela percebe que na realidade não é original, é uma réplica, né? Em que pese não tenha havido dolo do vendedor, o erro quanto ao objeto partiu de quem? Do comprador. Ele jurava de pé junto de que era um original, e até um original que pertencera ao Roberto Carlos. E no final das contas ele descobre que não, que putz, eu comprei gato por lebre. Achava que fosse um veículo original da época e na realidade era uma réplica, erro substancial. Então, eventualmente, ele pode pedir anulação do negócio, tá?
Um erro quanto à substância. Quando a gente fala de um erro quanto à substância, é um erro quanto à substância do ato negocial, né? Então, é um erro relativo ao modo de se cumprir, ao modo de se fazer, etc. Então, só para dar um exemplo, que ela, numa negociação verbal ou eventualmente através de um contratozinho muito simples, muito mal feito, que não foi nem de perto feito por um aluno da Anhanguera, foi qualquer uma outra pessoa que fez, o que acontece? Fica estabelecido lá de que vai ser feito o pagamento de R$ 5.000 em 10 vezes, assim que está escrito. Ou R$ 50.000 em 10 vezes, sei lá, vamos aumentar um pouquinho nesse valor. E aí o que acontece? Só que não fica estabelecido no contrato escrito que cada uma dessas parcelas vai ter um aumento de atualização monetária de juros referentes a isso. Ou seja, pode ter havido uma combinação verbal, mas essa parte da combinação não foi colocada no contrato. E aí a pessoa que emprestou o dinheiro, eventualmente, ela se sente prejudicada, porque em que pese tenha sido combinado isso verbalmente, não constou do contrato, porque foi feito por uma pessoa que não tomou muito cuidado quanto a isso, né? Ou eventualmente foi feito entre elas próprias, e aí um dos negociantes, um dos contratantes desse mútuo que a gente está falando, sai prejudicado. Então veja, foi um erro que documental, um erro quanto à substância do negócio jurídico, que pode sim ter prejudicado uma das partes, e se essa parte for gravemente ou gravemente prejudicada ou prejudicada de forma importante, ela pode ou pedir anulação do contrato, que provavelmente não vai acontecer, ou pelo menos uma mudança quanto a esse termo de atualização monetária e juros mensais em relação ao pagamento dessas parcelas, que é um contrato que corresponde a um contrato dilatório, né? Que se estende, que se prolata no tempo. Tá? E erro quanto à pessoa. Tem uma história muito, muito interessante, muito engraçada, que ocorreu em Portugal há um tempo atrás, né? Que é o seguinte, um casal de portugueses, eles se casaram. Só que durante muito tempo, mas muito, 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 muito tempo, eles não mantiveram relações sexuais. Não me perguntem por quê. Eles casaram, casamento é um contrato, eles combinaram assim, um não reclamava, outro não reclamava. Tudo bem. Até o dia em que o português viu, depois de muito tempo, a mulher dele nua. E aí, quando ele viu essa mulher nua, ele descobriu que na realidade não se tratava de uma mulher. Se tratava de um homem. Não sei se é lenda urbana portuguesa, eu não sei que raio que é isso daí. Eu sei que foi a história que me passaram e eu estou vendendo do jeito que eu comprei. Então, veja só, é um erro de fato quanto à pessoa? É um erro de fato com relação à pessoa. Então, assim, é uma história absolutamente sui generis, né? Quase que inverossímil, mas não deixa de ser interessante por se tratar de uma situação de erro substancial sobre a pessoa. Tá? Se eu soubesse que ela era homem, eu jamais teria casado. Ele poderia dizer isso, né? Tal. Eu não sei que raio que aconteceu depois, eu sei que essa foi a situação. E pode acontecer muitas vezes, né? E às vezes de forma até grave. Olha que situação interessante essa que eu vou contar. Se eu sou católico não praticante, né? O catolicismo para a igreja e Corinthians para o futebol, você sempre tem os praticantes e os não praticantes. Então eu sou um católico não praticante. Eu não tenho nenhum problema em me relacionar, em me casar com pessoas, com mulheres que não fossem virgens. No casamento, aliás, hoje isso aqui é uma coisa absolutamente superada. Mas pode ocorrer, e eu conheço casais assim, que são de determinadas religiões, né, em que essa comunidade preza muito o celibato, preza muito a virgindade, etc. Né? Então imagine um casal
eles se conhecem ambos com 14 anos. E um jura para o outro que eles são virgens, reciprocamente. Eu sou virgem, você é virgem, tudo bem. Vamos continuar virgem até quando a gente se casar? Vamos. Existe um pacto feito entre esses namorados de que eles são virgens e eles continuarão virgens até o casamento. Ponto. 14 anos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos eles completam. E aí eles vão se casar. Dos 14 aos 22 anos, lá se vão 8 anos, eles permaneceram virgens, né, sem se relacionar sexualmente um com o outro, e aí eles se casam. Lindo, maravilhoso e tal. Aí, na noite de núpcias, ele pega e recebe uma notícia péssima. Ele acaba descobrindo que, na realidade, ela mentiu desde os 14 anos. Que ela não era virgem, não. Que ela já tinha, enfim, tido algum relacionamento. E, dentro desse relacionamento, uma relação sexual. Bom, eu tenho uma coisa bastante interessante aí, né? Uma situação muito interessante. Porque, veja, para pessoas que não são religiosas, ou que, embora sejam religiosas, elas não são muito, sei lá, praticantes dessas religiões, ou não faz muita diferença a pessoa do seu cônjuge ou companheiro ser virgem ou não, seria uma situação que jamais poderia levar à anulação do casamento. Concorda? Eu não sabia que você não era virgem. Mas fazia diferença para você? Não fazia diferença, mas eu agora não quero mais casar. Claro que não. Mas nesse exemplo dessas pessoas evangélicas que eu disse, faz muita diferença. Porque aí, veja, houve um pacto de confiança que nasceu lá aos 14 anos e foi seguindo até os 22 anos. Quando, depois do matrimônio, depois da celebração do casamento, uma das partes descobre que a outra mentiu e manteve essa mentira por todo esse período, que confiança que essa pessoa vai ter na outra? Que moral que essa pessoa que mentiu durante esse tempo todo vai conseguir impor ao outro cônjuge que agora foi pego totalmente de calça curta, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que uma situação dessa, nesses termos que eu falei, desse casal de evangélicos, seria, sim, passível de anulação do casamento, uma ação de anulação de casamento, né? de contrato, porque o casamento é um contrato, por conta de um erro substancial em relação à pessoa do outro cônjuge. Porque ele dizia de pé junto que era uma coisa que não era. Tá? Então, só para dar um exemplo aí, mais um exemplo de erro de fato quanto à pessoa. Tá bom? Bom, erro de direito. O declarante deve ter errado com relação à interpretação da lei. Veja só, a gente chama de erro de direito uma circunstância qualquer em que determinada pessoa faz um negócio jurídico, só que ele interpreta de forma incorreta a lei e aí ele acaba sendo prejudicado. Tá? Então, por exemplo, é muito comum que pessoas de boa fé elas assinem contratos de promessa de compra e venda de bens imóveis, acreditando de que elas passam a ser, com aquela assinatura, meramente com uma firma reconhecida num cartório qualquer, elas acreditam piamente de que elas estão passando a ser proprietárias daquilo. É muito comum ver, não nos grandes centros, claro, também nos grandes centros, mas assim, em regiões um pouco mais remotas dos grandes centros, contratos que a gente sabe que são contratos de promessa de compra e venda, né? É apenas um contrato particular assinado pelas partes que prometem a venda de um determinado período, mas que não está escrito isso, não está escrito promitente comprador, promitente vendedor ou contrato de promessa de compra e venda. Não, está escrito vendedor, comprador e contrato de compra e venda. Por quê? Porque são pessoas que são pouco instruídas, né? Que não têm nenhuma formação jurídica, longe disso,
que não tem ninguém, eventualmente, para poder se aconselhar, para poder fazer uma consulta, né? E acabam fazendo um negócio ao arrepio da lei. Então, eles fazem um contrato de promessa de compra e venda, eles têm absoluta certeza de que são compradores e que são vendedores, que eles passaram a propriedade e, na realidade, eles fazem uma interpretação totalmente incorreta do que a lei diz. A lei diz o seguinte, que isso é apenas uma questão obrigacional, né? que sequer prejudica terceiros, né? Na realidade, para a transferência de um bem imóvel é absolutamente necessário de que se faça o registro da escritura pública em cartório imobiliário. Aí você tem a transferência de domínio da coisa. Caso contrário, é uma mera promessa. Então, esse é um exemplo de erro de direito, né? Na realidade, ele é apenas um possuidor de boa-fé com um justo título, mas ele acredita que ele é proprietário. Tá? E a questão de erro de cálculo, né? É um erro que é um erro excusável, obviamente, né? Basta você fazer a correção do cálculo. Ninguém está falando aqui de 2 vezes 2, 4 vezes 4, 5 mais 7, nada disso. A gente às vezes está falando de planilhas contábeis complexas que devem ser feitas por contadores e que às vezes, num momento qualquer, um número que fique um pouquinho diferente, no final do resultado daquela planilha contábil dá uma diferença enorme, né? Então são esses erros substanciais que podem anular o contrato ou eventualmente serem corrigidos no caso de possibilidade dessa correção para manutenção do negócio jurídico, tá bom? Muito bem, então falamos aqui do erro ou da ignorância. Partir para o próximo? Dolo. O famoso dolo. Cuidado, tá? Tem muita gente que fala dolo, mas eu acho que, tenho certeza que prosodicamente o correto mesmo é dolo, tá? Vamos lá. Lá no erro eu tenho uma avaliação dos fatos. No erro, eu penso estar fazendo uma coisa quando na realidade estou fazendo outra e sem o caráter de má fé da outra pessoa, né? Pode até acontecer, mas quando existe a caracterização do erro, não existe praticamente má fé de uma ou de outra parte. Realmente é uma falsa avaliação daquilo que está sendo negociado, tá? Nos termos que a gente falou lá atrás. No dolo, não. O dolo é mais grave, tá? No dolo, algum dos agentes contratuais, de forma proposital, querendo aquele resultado, né, leva o outro ao engano, né, para que ele possa mesmo se beneficiar, né? Então, assim, o dolo se caracteriza como uma conduta ardilosa, um ardil, né, praticado por uma das partes contratuais contra a outra, né, com o objetivo de obter uma vantagem, obviamente, indevida, né? E aí eu tenho 2 tipos de dolo nesse caso, né? Eu tenho o dolo substancial e eu tenho o dolo acidental. Vamos lá. Dolo substancial. Propositalmente, a pessoa busca enganar a outra parte, né? Fazendo-a celebrar um negócio jurídico que, se soubesse das mentiras utilizadas, não celebraria. Esse é um negócio anulado. Anulável, tá? Veja, não é negócio jurídico nulo, não é nulo. Porque pode ser que a outra pessoa, mesmo que tenha sido vítima do dolo, ela simplesmente deixe para lá. Não vou atrás disso, tudo bem, o prejuízo não foi tão grande, eu já arrumei, deixa para lá. Se ela deixa para lá, o que acontece com esse negócio jurídico? Ele é anulável, anulável, até o momento em que prescreve o direito de ação de anular esse contrato. Quando prescreve, o que aconteceu? Aquela anulabilidade, ela deixa de existir, o negócio se torna juridicamente perfeito, né? Tinha um vício até aquele momento, mas por conta da prescrição acaba se convalescendo o negócio, tá? Então, o dolo substancial, quer ver um exemplo muito comum de dolo substancial, e que você já deve ter ouvido falar por aí muitas vezes, é o tal do carro maquiado. Já ouviu falar em automóvel ou veículo maquiado? Ixi,
Ixi, Maria. Em algumas regiões de São Paulo, por aqui, que tem uma avenida com uma sequência de, como que é? De multimarcas, né? Que eles chamam agora, que é bonito o nome, né? São concessionárias multimarcas, né? Então tá tudo lá. O que acontece muitas vezes? O dono do automóvel, a própria concessionária, ela pega e recebe um carro detonado, né? Detonado, quando chove por cima, chove por dentro, o carro inunda, o carro todo cheio de massa, de massa automobilística para disfarçar a massa e tal. Quando a pessoa compra, o carro tá lindo, né? O carro tá lindo, com batom, com blush, com o pintadinho e tal, com pó de maquiagem, maravilha. 3 meses depois, meu carro tá fazendo todos os barulhos possíveis. A primeira chuva, ele inunda por dentro. Você precisa utilizar até aquelas boiazinhas de bichinho, de colocar assim para você não se afogar. Por quê? Porque dolosamente, a concessionária pega um carro, paga baratíssimo naquele carro, dá aquela belíssima maquiada e bota para vender. Eles correm o risco, né? Qual é o risco? O único risco que eles correm é, de repente, pegar o carro de volta, eles devolvem o dinheiro sem nenhuma correção monetária, ou não, eles já tinham, eles tentaram. Se aquele cara veio atrás deles para desfazer o negócio, tudo bem, eles desfazem, mas sempre tem um próximo trouxa que eles vão tentar pegar e que vai ficar com o carro e não vai reclamar, né? Então, é muito comum. Claro que nesse caso, eu tenho um dolo. Por quê? Porque, eu compro um carro, o cara me fala maravilhas do carro, um carro seminovo, maravilhas do carro, eu saio e realmente é uma maravilha. É uma maravilha. No primeiro mês, no segundo mês. No terceiro mês, já não é mais uma maravilha. Parece a batedeira da minha casa lá. No quarto mês, na primeira chuva que dá, em período de chuva, aí eu vejo que na realidade eu não comprei um carro, eu comprei uma lavadora de roupa, né? Porque tem muito mais água dentro do carro do que fora na chuva, né? Então esse é um dolo substancial. Por outro lado, eu tenho um dolo acidental. Não é causa de anulação do negócio jurídico, só obriga a satisfação de perdas e danos, se for o caso, pois mesmo a seu despeito, mesmo a despeito dessa possível anulação, desse possível dolo, o negócio seria realizado, embora de outro modo. Então, lembra-se do exemplo que eu dei do carro do Roberto Carlos, né? Um cara, ele é vidrado em calhambeque, E aí ele vê um calhambeque lindo lá, maravilhoso, azul, uma beleza e tal. E aí o vendedor ainda diz o seguinte: e foi do Roberto Carlos, hein? Foi do Roberto Carlos. Maravilha, que bom, né? E aí quanto que é isso daí? Bom, como o calhambeque em si, nesse preço aqui, eu vendo, nesse estado que tem aqui, eu te vendo por 50 mil reais, tá? Mas como foi do Roberto Carlos, e tem a assinatura aqui dele, aqui do lado, hein? Tá vendo? Porque realmente teve um negócio desse, né? Um calhambeque azul que ele foi para Santos e aí ele sorteou aquele calhambeque com a assinatura dele, etc. E tem a assinatura dele aqui, hein? Então só por isso vale mais 10. Aí o cara compra 60 mil reais. Ele adorou o calhambeque e mais ainda, adorou a assinatura do Roberto Carlos. Só que aí depois, quando ele vai curiar, né? Depois quando ele vai investigar, ele descobre que na realidade esse cara aí, tudo quanto é carro, ele coloca uma assinatura decalcada do Roberto Carlos e vende por 10 mil reais a mais do que ele venderia se não fosse com a assinatura. Aí ele percebe que ele foi enganado, né? O que ele faz? Ele vai tentar negociar com o cara o seguinte, e é aí que é o dolo acidental. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu adorei o carro, e eu pagaria 50 mil reais por esse calhambeque do jeito que ele está, sim. Agora, aqueles 10 mil reais que você me cobrou a mais pela assinatura do Roberto Carlos, você, por favor, pode me devolver e arranja um jeito de tirar essa porcaria daqui, porque está descascando tudo, não é assinatura dele não, está descascando tudo, pode arrumar aí. Ele pode fazer o negócio, e aí tudo bem, o dolo acidental está caracterizado, mas o negócio está feito. Se ele se negar, é possível que o comprador ele não vai entrar com uma ação de anulação de negócio jurídico, não. Ele vai entrar com uma ação
por perdas e danos materiais e morais, inclusive pelo engano que ele sofreu, pela vergonha que ele passou de ter sido enganado, né? Ação indenizatória por danos materiais e morais, ele vai requerer a devolução dos 10 mil reais que ele pagou em função de achar que o negócio era feito sob um aspecto não era, ou seja, achar que era a assinatura do Roberto Carlos e de que não era, e ainda vai entrar com uma ação indenizatória por danos morais, por quê? Pelo dolo praticado pela outra parte, que fez com que ele sofresse, que tivesse aquele sentimento de ter sido enganado, ter sido sofrido chacota do cara, de que ele ter sido tomado por imbecil, etc. Né? Então, além dos 10 mil reais de danos materiais, que é a devolução do valor, né, corrigido monetariamente e tal, ainda vai ser obrigado a pagar dano moral. Porque nesse caso eu estou falando de dolo acidental e não substancial. Porque se fosse um dolo substancial, o negócio seria anulado. Né? O negócio anulável requerer-se-ia ou se distribuiria uma ação de anulação de contrato. Nesse caso não, o cara ia ficar com o carro de qualquer jeito. O dolo foi praticado, o vendedor enganou o comprador, mas o comprador, mesmo com esse dolo, mesmo ficando com a cara de tacho que ele ficou, ele vai querer ficar com o carro, ele não abriria a mão do carro, mas se ele soubesse das circunstâncias reais do carro, ele teria feito o negócio, mas não da forma como ele fez e não pagando o valor que ele pagou. Tá bom? Beleza? Vamos lá então para a nossa penúltima tela. Ainda dentro... tem outros tipos de dolo. Estava achando que tivesse terminado, mas não, tem aqui. Olha aqui, mais 3 tipos de dolos previstos pelo Código Civil. Então, veja só. Artigo 148, dolo de terceiro. Olha que coisa interessante. O Código Civil ele prevê o seguinte, ó, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento e, em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. O dolo de terceiro é um caso bem interessante, que é o seguinte, é o típico caso do cara, por exemplo, um rapaz, um jovem qualquer, ele quer comprar uma casa de um dono de uma casa, né? Quer comprar uma casa. Ele vai lá e oferece tanto. E o cara sempre se recusa peremptório. Não vou vender, não adianta vender, não adianta me procurar. Eu não vou vender e tal. Eu não vou vender, não quero, não vou tal. Aí, esse rapaz, de uma hora para outra, ele aparece lá e diz o seguinte, vim comprar. E vim comprar por tanto. O senhor agora vai vender? Aí ele fala, vendo, com essa cara que eu estou fazendo aqui. Vendo sim. Vamos lá, eu vou vender para você e tal. Por que ele fez? Por que ele mudou tanto assim de ideia? Porque, supostamente, e aí é um exemplo, uma possibilidade de tantas outras. O pai desse menino, desse rapaz, chegou para o cara e falou assim, bom, você conhece a minha fama aqui no bairro, né? Você conhece minha fama aqui na região e tal, já sabe que eu fui preso várias vezes e você sabe que não me custa nada, já paguei tantos por intermédio de terceiros, você sabe que eu sou muito bem relacionado com maus elementos, né? Então faz o seguinte, vende, você quer continuar vivendo, você quer que a sua família continue circulando por aí e tal, continua vendendo esse carro aí vende essa casa pro meu filho e tal. O que acontece nesse caso? A gente tem um dolo, né? Por que dolo? Porque foi um dolo praticado por uma terceira pessoa que não se envolve no negócio, né? O dolo de ameaça, inclusive, né? Que é um crime. Um dolo praticado por uma outra pessoa e que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico, mas que beneficia uma dessas partes. Qual que é o problema aí? Porque pode ser que a parte beneficiada não ficasse sabendo.
ela faz um negócio jurídico, ela está de boa fé, oh, que bom que você vendeu e tal, e ela não fica sabendo da ameaça do seu pai. Mas, segundo esse exemplo que eu dei, a circunstância é bem interessante, porque de uma hora para outra, o vendedor que estava se negando a vender, ele muda totalmente a sua postura, no mínimo para o comprador desconfiar, né? No mínimo para o negócio desconfiar. Bom, de toda forma, o resumo dessa ópera é que é possível, sim, que o dolo seja cometido por uma terceira pessoa estranha ao negócio jurídico. Esse dolo de terceiro poderá levar a duas circunstâncias. Primeiro, a anulação do negócio jurídico, desde que se prove que houve esse dolo de terceiro, né? E, segundo, esse terceiro poderá, supostamente vai, sofrer uma ação indenizatória por danos materiais e morais, sem prejuízo de uma possível ação penal pelo ato criminoso que ele cometeu, né? De ameaça, né? Então, esse é um exemplo de dolo de terceiro, tá? Um outro tipo de dolo é o do representante legal, do procurador. Olha só, o Código Civil, lá agora não me lembro que artigo, mas eu acho que deve ser o artigo 149, diz o seguinte: o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. A gente vai ver isso. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Então, vamos lá. Duas situações diferentes. Primeira situação, eu pego e eu contrato uma pessoa para ser meu procurador numa venda, numa compra e venda de um imóvel qualquer, né? E aí eu digo o seguinte: ó, meu querido procurador, vem cá, eu vou passar para você uma procuração, você vai ser o meu mandatário, eu sou um mandante, e aí eu vou te passar uma procuração com poderes especiais para vender o meu imóvel, tá? Negocia com ele e eu fecho com ele em 500 mil reais. Tudo bem? Tudo bem. E ele fala assim, ó, é para vender para o cara por 500 mil reais. Ponto. Se você conseguir mais, tudo bem, você me paga, tá tudo certo, e aí depois a gente vai acertar os seus honorários, o percentual sobre a venda que você fez. Tudo bem. Aí ele pega lá e vai e vende. O que acontece nesse caso? Ele pega e ele consegue vender a casa por 600 mil reais. Ele vende a casa por 600 mil reais. Só que ele simplesmente fala para o seu representado que ele vendeu por 500. Ele pega e esconde, ele pega e furta, né? De uma forma a cometer estelionato, 100 mil reais. Só que tem um detalhe, ele já tinha... o exemplo, para ser melhor adaptado, ele já tinha falado para o comprador que seria 500 mil reais. 500 mil reais. Só que aí ele pega e vende por 600 mil reais, ele fala para o seu representante de que ele pagou 500 mil reais e ele fica com 100 mil reais, para ele. O que ele fez? Ele prejudicou o comprador. E, aliás, nesse caso, ele prejudicou até o vendedor também, né? Mas ele prejudicou o comprador por quê? Porque, na realidade, era para ele vender por 500 mil reais, ele vendeu por 600 mil reais, ele acabou aproveitando dessa diferença de 100 mil reais. Nesse caso, o representante ele vai responder civilmente, tanto por parte de quem comprou, como supostamente por parte de quem vendeu. Né? Por quê? Porque ele acabou cometendo estelionato tanto contra o comprador quanto o vendedor, por esse exemplo que eu dei. Né? Agora, pode acontecer que o dolo tenha sido praticado por um representante convencional. Nesse caso, o representado vai responder solidariamente com ele por perdas e danos. Então, pode ser que o negociante qualquer, o vendedor, ele tenha vendido uma casa com graves problemas estruturais. Então, o vendedor ele vende com o conhecimento do próprio representante legal, vende um imóvel com gravíssimos problemas estruturais. Né? E aí, consequência dessa venda,
o imóvel acaba se arruinando, ele vem abaixo e, sei lá, além de danos materiais, danos físicos, eventualmente morte contra as pessoas ocupantes lá. O que vai acontecer? Como existe uma representação convencional nesse caso, tanto o representante quanto o representado estavam cientes dos problemas estruturais que levaram a esse prejuízo por danos materiais e morais contra quem pagou, então tanto o representante quanto o representado, eles vão responder solidariamente em relação aos prejuízos causados a esse comprador. Tá? Sempre lembrando que essa responsabilidade solidária, ela nunca é presumida. Não, a responsabilidade solidária ou ela advém de lei, como é o caso, o próprio Código Civil estabelece essa solidariedade no caso de representante legal, ou então ela é estabelecida por meio de cláusula contratual. Tá? Ou é a lei que determina, ou é o contrato que determina. Não existe presunção tácita de solidariedade, de responsabilidade solidária. Tá bom? E a última situação aqui é o dolo recíproco. Né? Então, assim, se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma poderá alegá-lo para anular o negócio ou reclamar de indenização. É claro, né, que se ambas agem de má fé, ninguém vai poder se beneficiar se defendendo da má fé do outro, já que ele próprio cometeu a má fé. Um exemplo clássico disso daí é numa permuta, por exemplo, um contrato de permuta. Né? Então eu vendo o meu automóvel porque eu quero comprar o caminhão do cara. Né? Aí tanto o meu automóvel tem vícios redibitórios, quanto o caminhão do cara também tem vícios redibitórios. Tanto o meu automóvel está todo maquiado, está com massa plástica para tudo quanto é lado, quanto o caminhão do cara está com o motor prestes a fundir. Eu sei do estado péssimo do meu carro, ele sabe do estado péssimo do caminhão dele, eu quero levar ele para grupo e ele quer me levar para grupo. Ou seja, dolo recíproco. Quem se danou, se danou. Nem ele tem que reclamar nada e nem eu vou reclamar nada, porque a lei nos proíbe de reclamar. Da próxima vez a gente aprende a agir de boa fé. Tá bom? Então vamos lá para a próxima tela e última tela então. Vamos lá. Coação, tá? Vamos lá. Ocorre quando alguém é forçado a realizar um negócio jurídico, sendo a vontade manifestada por meio de imposição ou ameaça. É usada a violência de modo a forçar a parte a realizar o negócio contra sua vontade. Há dois tipos de coação. Coação física, né? Então vamos ver a coação aqui. Primeiro, o que é a coação? A coação é forçar alguém. Forçar alguém a fazer alguma coisa. Né? É você incutir um medo efetivo, né? Físico, moral, em relação a uma determinada pessoa, para que ela faça alguma coisa que ela não quer fazer. Né? Para ser bastante sincero com vocês, aquele exemplo que eu dei do dolo, na realidade, ele se aplicaria melhor aqui. Né? Existe dolo lá sim, tá? Mas eu acho que lá, aquele exemplo que eu dei do pai do cara, que meio que ameaça o cara a vender, senão ele ia fazer alguma coisa contra a família dele, na realidade se encaixa muito melhor aqui do que lá. Tá? Eu prefiro já dizer isso para vocês do que ficar com essa impropriedade no ar aqui. Bom, e aí, veja, quais são os dois tipos de coação que eu tenho? Coação física e coação moral. Né? Na coação física, uma parte obriga a outra por meio da força física a realizar o negócio. Né? Nesse caso, o negócio jurídico é considerado inexistente, pois a vontade é um elemento da existência. Se não há vontade nenhuma, sequer existe contrato. Né? Então, é o exemplo do cara que está segurando o pescoço de uma velhinha, quase sufocando ela, para ela assinar um testamento que ele próprio redigiu. Ele próprio redigiu, vai assinar isso, a filha da mãe. Tá? É uma coação física. Né? Por outro lado, eu tenho uma coação moral ou psicológica.
é um vício do qual pode resultar na anulação do negócio jurídico. Por quê? Porque se caracteriza pelo medo ou receio que a vítima experimenta de que o coator possa lhe fazer algum mal ou à sua família. Aí sim caberia aquele caso lá que eu comentei, né? Por favor, hein? Faça a venda para o meu filho. Se você não fizer a venda do seu filho, eu não respondo pelos meus atos, tá? Hoje você pode ter a sua família com você, amanhã pode não ter mais. Veja que o coator ele está longe da família, talvez eventualmente ele nem saiba quem seja e tal, mas ele incutiu na mente da vítima um medo de que ele possa sofrer alguma retaliação e principalmente, né, o medo que a família possa sofrer violência futura, que não é agora, não é premente agora, mas é uma violência futura. Ele acaba assinando o tal do contrato de venda, né, mesmo contra a sua vontade. Então, eu tenho dois tipos de coação. A coação física, que é aquela material no corpo da pessoa, e uma coação moral psicológica, que é a incutição do medo de que futuramente se possa fazer algo contra ela e a sua família. Tá bom, gente? Bom, lá vamos com 50 minutos de aula expositiva direto aqui. Vamos encerrar por hoje. Eu, antes de me despedir de vocês, eu tenho uma novidade que é a seguinte. Na sexta-feira que vem, não me lembro exatamente que dia que vai ser, mas na nossa próxima aula, a nossa próxima aula vai ser ao vivo, no horário da nossa aula presencial. Vai ser presencial, só que por vídeo, tá? Nós vamos, então, na sexta-feira, a partir das 19h10, 19h15, nós estaremos em uma videoconferência presencial, dando a aula correspondente à sessão 2 da unidade 2. Tá? Isso, na realidade, vai acontecer conosco na sexta-feira à noite, a última aula que vocês têm da semana, mas essas videoconferências já vão iniciarem-se a partir de segunda-feira próxima de manhã, tá? Então fiquem preparados, eu acho que até vocês já devem estar mais ou menos sabendo disso por meio do nosso coordenador, professor Luiz, mas então a nossa próxima aula não será gravada, vai ser dada ao vivo, mas essa aula que vai ser dada ao vivo, ela vai ser gravada para vocês depois estudarem e terem ela como referência posterior. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui hoje. Um grande beijo para vocês, um bom final de semana e a gente se encontra na próxima aula. Tá bom? Beijão. A gente se vê. Tchau, tchau. Até mais.